Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês referente à playlist Coisas da Vida, tá? Ontem eu estava refletindo e aí postei um pequeno texto voltado para essa reflexão em si no meu Facebook e aí achei pertinente trazer essa reflexão aqui para o meu canal. Né? Então eu gostaria de falar um pouco da atualidade do mundo caótico, tá? O mundo ele está cada vez mais caótico, ele está cada vez mais desordenado. O mundo, na verdade, está uma desordem sem tamanho. Por quê? Porque estamos trabalhando cada vez mais, né? Estamos cada vez mais alienados à superficialidade, estamos cada vez mais alienados à tecnologia, estamos cada vez mais tempo no celular, cada vez mais tempo no trânsito também, né? O trânsito celular consomem o nosso tempo diariamente de forma gritante, No final de tudo, o que é que acontece? A nossa vida, ela está um caos, ela está numa desordem sem tamanho, né? No final de tudo, estamos cada vez mais perdidos no emaranhado de tantas informações e tantas coisas. E aí não sobra tempo para reflexão, não sobra tempo para nos despojarmos diante das coisas mais simples da vida, que são, na verdade, as coisas que mais têm significado, que mais têm sentido. E aí eu fico me perguntando, né, como viver em meio a este caos, como viver em meio a essa desordem. E depois de muito pensar, depois de muito refletir, racionalizar, eu acredito que a grande questão, o grande X da questão é desapegar daquilo que é desnecessário. Muitas vezes a gente se apega demais ao que é desnecessário. A gente precisa se desapegar daquilo que nos faz mal, daquilo que nos atrasa. E a partir disso começar a enxergar onde é que está o real sentido da nossa vida. Eu acho que devemos racionalizar mais as nossas ideias, devemos deixar ideias preconcebidas de lado e nos reinventar. Muitas vezes a gente estabelece uma verdade na nossa vida como absoluta e a gente sabe que se a gente mudar o nosso conceito, a nossa ideia com relação àquilo, a nossa vida vai melhorar e vai melhorar e muito. Então a gente não tem que ter vergonha de mudar de ideia. Eu acho que a gente tem que se reinventar o tempo todo, devemos nos reinventar o tempo todo. Eu acho que devemos estar abertos para coisas novas, devemos estar abertos para o novo e, acima de tudo, para a reflexão. Não devemos paralisar nossa vida diante daquilo que só nos atrasa. Devemos também estar abertos para encontrar o amor onde menos esperamos. Muitas vezes a gente se aliena, né, e se torna escravo dos grupos de relacionamentos, das redes sociais de relacionamentos, como o Tinder, por exemplo, à espera de um amor, à espera de um príncipe encantado, de uma princesa encantada, e ficamos alienados àquilo ali. E a gente nunca vai encontrar, gente, porque eu acho que quanto mais a gente procura, menos a gente acha, porque o amor é uma espécie de sentimento que ele chega na nossa vida quando ficamos distraídos para o mesmo, tá? Devemos estar distraídos para o amor para que assim a gente possa encontrar onde menos esperamos. Às vezes queremos tanto, né, um amor e saímos aí, já falei tanto isso aqui, de forma desenfreada, procuramos nos lugares mais errados possíveis. Como eu falei, em redes sociais, em baladas, e por aí vai. E, na verdade, o amor, como eu falei, ele costuma se aproximar dos distraídos. Não precisa você estar nessa busca desenfreada, não precisa você ir atrás. Eu acho que estamos muito ansiosos ultimamente. E eu acho que é importante convertermos essa ansiedade em sabedoria.
Isso é essencial para a nossa vida. Viver uma vida com um pouco mais de sabedoria. Devemos saber ouvir mais as pessoas. Às vezes estamos ali diante da pessoa, ela fala, a gente está ali, mas não escuta, não ouve o que ela quer falar, não ouve o que ela está dizendo, porque estamos tão egoístas que não queremos saber, só pensamos em nós. Muitas vezes as pessoas conversam conosco, mas não ouvimos, porque para a gente não interessa, na verdade, porque, enfim, estamos, como eu falei, cada vez mais egoístas. E eu acho que sobressair a esse caos que o mundo está atualmente requer um conjunto de pequenas atitudes que, se a gente começa a colocar em prática, são esse conjunto de pequenas atitudes que vão nos ajudar, de fato, a ter uma vida mais desestressadas, e de quebra a gente vai ser mais feliz, de quebra a gente vai se surpreender mais. Eu acho que passar por essa vida à toa é um desperdício imperdoável. E aí, enquanto eu falava com vocês referente a esse caos que estamos vivendo, eu lembrei de um pensamento de Aristóteles, de um livro que eu li do mesmo, cujo título do livro A Política, onde ele fala muito da escravidão, onde ele fala muito dos escravos antigamente, né? E aí ele dizia no livro, aquele que a si mesmo não pertence, porém pertence a outro, esse naturalmente é escravo, né? E aí, ao lembrar dessa frase, ao lembrar desse dito por Aristóteles em seu livro, eu lanço para vocês o seguinte questionamento. A escravidão acabou? Qual que é a diferença da escravidão hoje em dia para aquela antigamente? Antigamente, tínhamos uma escravidão declarada, né? Tínhamos uma escravidão declarada. Hoje em dia, temos uma escravidão camuflada. E o maior problema é que achamos que nós estamos livres, mas, na verdade, somos escravos tanto quanto aqueles escravos de antigamente, que eram dos seus senhores e estavam ali para cumprir todas as ordens dos seus senhores, e se desobedecesse e não cumprisse, levava chibatada, né? A diferença é que hoje não temos um senhor, e até temos, que é esse sistema, né? Antigamente tínhamos bem claro contra o que lutar, porque a escravidão ela era declarada. Hoje em dia, as pessoas elas estão presas a esse conceito vago de liberdade e acham que não tem nada contra o que lutar. E aí eu pergunto a vocês, estamos libertos do quê? Somos todos escravos, minha gente. Somos todos escravos, né? Estamos aí vendendo os nossos dias para empresas das 8 às 18, onde a gente recebe uma mixaria e depois a gente devolve para o sistema. E aí, a gente é libertos de quê? Libertos de quê? Somos escravos do sistema. E aí, muitas vezes, sinto um vazio enorme ao ver essa correria do dia a dia, a inutilidade do que fazemos, as festas sem sentido, as baladas sem sentidos de pessoas cada vez mais vazias, tá? O egoísmo das pessoas são cada vez mais aparentes. As pessoas estão ali naquela balada para se exibir muitas vezes, né? A violência está cada vez mais gritante, o trânsito cada vez mais estressante, e a sensação que eu tenho é que só o dinheiro é que vale. No mundo de hoje, nesse mundo capitalista de hoje, é só o dinheiro que vale. As pessoas, elas não valem mais quase nada. Só os objetos de valor é que importam.
As pessoas estão aí, ó, nessa correria, trabalhando cada vez mais, alienadas cada vez mais a esse sistema, apenas para acumular, acumular e depois ostentar. E aí o que sei é que, tendo dinheiro ou não, o que eu vejo, a sensação que eu tenho, cada vez mais, é de um vazio gritante. É de um vazio existencial que só aumenta. Por quê? Porque o mais importante hoje em dia é o material. O mais importante hoje em dia é a ostentação. O mais importante hoje em dia naquele indivíduo é o que ele tem e não o que ele e não o seu significado como pessoa, mas o que ele tem em termos material. O mais importante que é a solidariedade, o mais importante que é o se importar com os outros, está absolutamente fora de questão. Está absolutamente fora de questão. E o pior é que poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas sentem isso. E isso, minha gente, é tão triste. Porque a maioria das pessoas estão tão em volta com essa realidade asquerosa que muitas delas não vão nem entender o que é que eu estou falando aqui. Tá? Em 13 de maio de 1888, foi aí sancionada a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, com a finalidade de libertar todos os escravos. Aqueles escravos lá que não tinham vontades próprias dos senhores de engenho. Eles eram totalmente, suas vontades eram totalmente submetidas aos senhores de engenho, né? E aí passaram-se mais de 100 anos e ainda sentimos os reflexos da era da escravidão, da época da escravidão. Enquanto a nobreza está aí construindo os seus castelos, a classe pobre tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30 em governos comandados pela corrupção. E aí, infelizmente, a classe pobre, alienadas, aceitam tudo que é apresentado. E estão alienadas por quê? Porque não querem ler, não querem estudar, e por mais que a gente não tenha como se livrar desse sistema escravistas, mas eu acho que podemos ter a mente livre, a alma livre, a partir do momento que a gente se abre à leitura, a buscar conhecimento, a estudar. A única salvação para se libertar, para pelo menos ter uma alma livre, é essa. A escravidão do sistema atual é ser domado pelo trabalho sem oportunidade, gente. Sem oportunidade de críticas. Não temos o direito de criticar. Não temos o direito de dar sugestões, de apresentar melhorias. Estamos presos a um conceito vago de liberdade. Convivemos com robôs humanos que fazem as coisas automaticamente. E sem muitas vezes perceber o que estão fazendo. Sem muitas vezes perceber o que ou quem está ali do lado. Estamos cada vez mais escravos dos dígitos da conta bancária. Ou seja, quanto mais zeros, melhor. Mas para que esses zeros se multipliquem, o que é que a gente precisa? Buscar o sucesso profissional. E muitas vezes essa busca pelo sucesso profissional, não estou dizendo que a gente não tem que buscar, não. Claro que a gente tem que buscar, eu estou buscando o meu sucesso profissional. Mas muitas vezes a gente em busca desse sucesso profissional de forma exagerada, de forma alienada, de forma deturpada, muitas vezes a gente acaba se privando de tantas outras coisas, minha gente, que lá na frente nos farão falta. O trabalho, ele é algo subjetivo, claro. Ele é algo subjetivo, ele é algo inerente ao ser humano. Inerente. Eu acho
que para termos um pouco mais de liberdade, sentirmos um pouco mais de liberdade, a gente tem que ir em busca de fazer e de trabalhar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente gosta de fazer. Sabe? Muitos trabalham sem ao menos gostar do que fazem e trabalham apenas pelo dinheiro. Se acomodam e não correm atrás de fazer algo que satisfaça a sua autoestima. Trabalham apenas para satisfazer a sua conta bancária. E a gente precisa ir além disso para sermos um pouco mais livres. Estamos cada vez mais, minha gente, escravos do estresse. Tá aí, ó, é um sintoma que está sendo diagnosticado na maioria das queixas de pacientes que vão aos consultórios médicos e acabam ficando escravos dos medicamentos. Escravos dos medicamentos e muitas vezes por meio da automedicação. Estamos escravos, minha gente, da mente. As pessoas andam cada vez mais depressivas, não têm controle das emoções, mantêm um comportamento, um hábito decorrente das pressões da vida, e essas pressões elas acabam priorizando e, consequentemente, acabam entrando em depressão. Elas não estão aí buscando uma melhor qualidade de vida. Para quê? Para mudar esses hábitos, para mudar essas atitudes. Elas não querem mais racionalizar suas emoções, para mudar esses hábitos e ter uma maior qualidade de vida. Não preciso nem dizer que estamos cada vez mais escravos da mídia, da TV. Por quê? Porque ela entra em casa e é a primeira a receber atenção. É um cliquezinho lá no controle remoto e ela já está a comunicar as desgraças do dia para que amanhã, ao sair de casa, o medo das pessoas estejam cada vez mais aflorado devido aos absurdos e os inacreditáveis atos humanos que estão sendo cada vez mais recorrente aí no dia a dia. E as pessoas, ao ver isso, escravas cada vez mais do medo. Estamos escravos, minha gente, escravos da tecnologia. Estamos tão escravos da tecnologia que a gente esquece o abraço, a gente esquece o beijo, a gente esquece o carinho. Porque com a facilidade de comunicação das redes sociais, as pessoas estão se distanciando das suas famílias, das amizades e dos relacionamentos em geral. Porque é mais cômodo e é mais fácil ficar ali sentado em casa, sem o trabalho de sair de casa para um encontro. Ficar ali altas horas nos papos, no namoro à distância. E aí a gente esquece como é o calor de um abraço, como é caloroso um beijo, como é caloroso um carinho, o toque. E aí, escravos cada vez mais da síndrome da hiper, né? Hipersensibilidade emocional, porque a gente anda se preocupando demais com os outros, com a dor alheia. E não é que a gente tem que ser egoísta e não tem que se preocupar, não. Claro que a gente tem que se preocupar, mas isso na medida certa, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com a vida do outro, a gente tem uma hiperpreocupação com a vida do outro e esquece da gente mesmo. Esquece da nossa dor, esquece da nossa família e vai se preocupar com a família dos outros. Esquece que tem um doente em casa para lidar, mas lidar com o doente dos outros. Não dá conta da nossa família, mas dá conta da família dos outros. Temos uma hiperpreocupação com a imagem social, porque a gente tem medo de não ser aceito, e aí a gente acaba fazendo coisas para impressionar os outros e se esconde daquilo que a gente realmente é.
Sem falar na hiperprodução de pensamentos. A gente sofre, minha gente, por antecipação. Sofre por antecipação, a gente sofre por erros do passado, a gente não tem a capacidade de nos perdoar, ficar ali maquinando naquele erro do passado, se tornando cada vez mais escravo do medo de errar no futuro, e aí a gente acaba não vivendo da forma que a gente deveria viver, por conta desse medo que nos acomete cada vez mais. Então, gente, é importante, em meio a todo esse caos, a gente parar e pensar um pouco no que a gente está vivendo, no que a gente está fazendo com a nossa vida, rever um pouco os nossos valores, rever um pouco como está sendo a nossa conduta diante desse mundo tão caótico. E aí eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma mensagem do Renato Russo que eu acho fantástica, onde ele diz que a humanidade, ela é desumana. Ela é desumana. Mas ainda temos chance. Por quê? Porque o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Só não sabe disso quem não quer. Até bem pouco tempo atrás, a gente tinha vontade de mudar o mundo. E aí eu deixo o questionamento. O que foi que roubou a nossa coragem de mudar o mundo? Pensem, reflitam, racionalizem. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá, do meu Facebook, para quem quiser me adicionar, para seguir de perto as minhas reflexões. Eu vou deixar o link do meu blog, Pensamentos de uma Estudante de Psicologia. Vou deixar o link da minha fanpage para quem quiser seguir. É só curtir lá a fanpage. Eu estou sempre postando reflexões e coisas que possam nos levar a uma racionalização diária, a uma reflexão diária, para que a gente vá aí em busca de uma melhor qualidade de vida. E o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, para contratar uma palestra, para contratar uma aula extra, para que vocês possam fazer perguntas, certo? Uma vez que dentro do canal tem uma playlist cujo título Carla Responde, e aí eu respondo o e-mail aqui no canal, vocês podem ficar à vontade para me escrever. Lembrando que eu não respondo inbox, eu não visualizo inbox, porque eu tenho 2 perfis, cada perfil tem... já está completo com 5.000 pessoas, o outro está chegando a 5.000 pessoas, e aí muita gente fala e fica aquela desordem e eu não consigo dar conta. Então, eu respondo a e-mails com calma, certo? Por ordem de chegada, e então escrevam para mim através do e-mail. Meu e-mail é anacarla.araújo2803@gmail.com. O Carla que compõe o e-mail é com C e não com K.